Boa noite a todas e todos. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos para o nosso grupo de estudo. Esse grupo de estudos que foi uma ideia original do Hamilton e tem por objetivo fazer a leitura, partilhas, conversarmos sobre as obras que são escolhidas no grupo, né, do Facebook, que tem a ver com direito sistêmico, constelações familiares. E atualmente nós já estamos fazendo a leitura aqui desse livro super atual da Sophie Hellinger, A Própria Felicidade, volume 1. E, pessoal, uma informação importante, já está aberta a enquete no grupo lá do Facebook para a escolha do próximo livro. Como sempre, super democrática a escolha. As sugestões que estão lá, são 3 sugestões que estão lá em votação. A primeira, Êxito na Vida, Êxito na Profissão, do Bert. O outro livro é O Olhar para a Alma das Crianças, do Bert. E a terceira indicação que tem na enquete é o livro da Sophie Hellinger, o volume 2 desse aqui, da Própria Felicidade. Então, o pessoal que está nos assistindo agora e também que vai assistir depois essa gravação pelo YouTube, pode ir lá fazer a votação, fazer a sugestão para o próximo livro. E esse grupo de estudo, o Hamilton convidou lá no começo a Alice e o Renato Bertatti para fazerem a coordenação dos trabalhos. E nós agora estamos entrando num novo momento do nosso grupo de estudo e o Hamilton fez esse convite super especial para que esses trabalhos sejam coordenados aí pelo René Schubert, que vai nos acompanhar hoje. René, muito grata pela sua presença. Marcos Castro, que também talvez esteja por aqui ou entre daqui a pouco, não sei. E também pelo Osvaldo Santucci, sobrenome italiano, maravilhoso. E os 3 estão aí nos acompanhando. Deixar meu agradecimento super especial, coração grato ao Geraldo, que semana passada fez a gravação. Obrigada, Geraldo. Então é isso, hoje vamos aqui retomar a leitura na página 129, na edição aqui que eu tenho, no tópico A Educação. Renê, sem mais delongas, porque hoje foi muito demorado, estava com muitas saudades, a introdução foi longa. Te passo a palavra te agradecendo muito pela sua presença e disponibilidade aqui com a gente. Maravilha, muito obrigado, Larissa. Boa noite a todos os presentes e, posteriormente, aqueles que vão assistir a essa gravação, né, no YouTube. Então, vamos dar uma sequência na leitura aí desse livro da Sophie Hellinger, que, inclusive, a gente está tendo o congresso online, né, de constelações familiares. Quem pôde assistir, ontem havia uma palestra da Sophie Hellinger, falando, inclusive, de uma das temáticas que a gente debateu aqui nesse livro, sobre a questão dos filhos que não puderam vir, os abortos. Hoje tivemos uma apresentação do Renato Bertatti e vários outros colegas, o Fernando, a Isabela Oliveira. Então, vale a pena também, esse congresso vai acontecer, se eu não me engano, até sexta-feira, né, online. Então, inscrever-se no site, que está disponibilizado pela Hellinger, e participar. Vamos começar então, Isabela? Desculpa, quem vai fazer a leitura, Larissa? Eu me confundi aqui. É a Cristiane. Cristiane, por favor, nos brinde aí com sua palavra para ler o livro de Sophie Hellinger. Ok. Boa noite a todos. Tópico: a educação. Um coração de mãe sabe o que o filho precisa, e é isso o que a mãe faz. No entanto, se ela consulta livros para saber como se faz, ela certamente fará errado. Bert gosta de contar uma história que ele presenciou durante sua estadia na África do Sul. Ele estava hospedado em um hotel à beira da praia e era domingo de Páscoa. Um casal branco entrou com seu filho no restaurante para o café da manhã. A criança gritava desesperadamente. Os pais não sabiam o que fazer e estavam visivelmente constrangidos. Algumas mulheres nativas, que trabalhavam como garçonetes, riam em um canto. Depois de um tempo, uma delas foi até a mesa, pegou a criança no colo, sacudiu-a ligeiramente e sentou-a novamente na cadeira. Depois disso, a criança tomou seu café da manhã sossegadamente. Essas mulheres sabiam o que deveria ser feito, porque estavam em sintonia com a criança. Esta é a regra mais importante para qualquer educação. Concordar com a criança assim como ela é. E concordar com o seu destino específico, que é diferente do que a mãe imagina, já que todos temos nosso próprio destino.
já que todos temos nosso próprio destino. É claro que a criança também deve ser educada de modo a conviver em sociedade. As regras sociais devem ser ensinadas. Isso é uma tarefa e uma exigência. Se liberarmos a criança de todas as tarefas e responsabilidades, ela se tornará inapta para a vida. Uma vida confortável não é uma vida plena. À medida que a criança for crescendo, os pais terão que impor limites, com os quais ela deverá se confrontar e que a farão amadurecer. Isso prova que são bons pais, por exigirem da criança algo que a preparará para a vida adulta. Muitas crianças ficam com raiva dos pais, porque prefeririam manter a dependência original, mas é justamente por se retirarem e por frustrarem essas expectativas que os pais ajudam seus filhos a se libertar da dependência e, pouco a pouco, a agir de forma autossuficiente. Só assim, a criança consegue ocupar seu lugar no mundo dos adultos e passar de tomador a doador. Todos os filhos são bons. Quando dizemos todos os filhos são bons e seus pais também, algumas pessoas provavelmente sacodem a cabeça, em sinal de desaprovação, porque esta declaração vai muito longe. Ela significa, ao mesmo tempo, que nós também somos bons, que éramos bons quando crianças e que continuamos sendo bons. Além disso, ela também significa que nossos pais são bons, porque já foram crianças, que eles eram bons quando crianças e que são bons como pais também. Quero contar algo sobre o que está por trás dessa declaração. Com isso, também quero me distanciar do falatório superficial, quando pais ou filhos são acusados de certas ações, por exemplo. Na maioria das vezes, aconteceram por amor. Como podemos entender isso? A constelação familiar revelou que estamos integrados em um sistema maior, em um sistema familiar. É um campo espiritual que liga todos entre si em ressonância. Às vezes, esse campo entra em desordem, por exemplo, quando se infringe o direito ao pertencimento, que é comum a todos. Nesse campo, ninguém se perde, a pessoa continua atuando. Por meio da ressonância, outro membro da família é escolhido para representar o excluído. Esse membro, por exemplo, uma criança, pode se comportar de forma estranha. Talvez se vicie, adoeça ou desenvolva um comportamento criminoso ou agressivo. Pode, também, se tornar esquizofrênico ou assassino. Mas isso só acontece porque essa pessoa olha com amor para esse excluído e, com seu comportamento, nos obriga a olhar com amor para essa pessoa rejeitada e excluída. A experiência demonstrou, por exemplo, que crianças irrequietas, as assim chamadas hiperativas, na verdade, estão olhando para um morto que a família já não olha mais. Em vez de olhar com cuidado para essa criança, tentamos mudá-la. Isso não dá certo, porque forças muito maiores estão atuando. O caminho correto seria olhar com esta criança para este campo espiritual, ao qual também pertencemos. Voltamos então a ver a pessoa excluída que está esperando por reconhecimento e podemos reintegrá-la na nossa alma, em nosso coração e na nossa família. Depois disso, a criança pode respirar aliviada. Ela está livre do emaranhamento com outra pessoa. Isso é libertador para todos, inclusive para os pais. A partir de agora, todos podem viver no presente, com mais amor e paciência, para além da distinção inferior entre bem e mal. Por isso, dizemos que toda criança é boa, se nós a deixarmos ser boa. Quando crianças, os pais frequentemente também olhavam para alguém, especialmente aqueles que eram vistos como difíceis. Como crianças, eles olham para uma pessoa excluída e, por isso, muitas vezes não estão acessíveis para os próprios filhos. Durante uma constelação familiar, todos voltam aos seus lugares e todos respiram aliviados. Cito aqui um exemplo. Bert conhecia um professor que se empenhava com amor e sucesso pela integração de crianças difíceis. Certo dia,
Ele ligou para nós e nos contou que seu filho mais novo havia se tornado tão agressivo que ele estava prestes a ser expulso da escola. Ele não sabia mais o que fazer. Meu marido lhe sugeriu que participasse com a família inteira de um dos nossos seminários. Durante o seminário, a família sentou ao nosso lado e via-se imediatamente que a mãe do menino desejava morrer. Ela confirmou isso. Naturalmente, o motivo era que ela era uma criança boa. Realizamos a constelação da família de origem da mulher. A mãe dela imediatamente olhou para o chão, ou seja, para um morto. Nós perguntamos à mulher quem era o morto. Era o antigo namorado da mãe dela, que havia morrido em um acidente de carro. Colocamos um representante do morto diante da mãe da mulher. Via-se imediatamente o grande amor que havia entre os dois. A mãe da mulher se sentiu atraída para o morto. Foi até ele e os dois se abraçaram. Depois disso, o morto fechou os olhos e estava satisfeito. A mãe da mulher voltou ao seu lugar e respirou aliviada. Em seguida, posicionamos a mulher diante da sua mãe e a mãe dela lhe disse: "Agora eu fico." A mulher ficou muito feliz. As duas se abraçaram. Era óbvio que ela antes desejava morrer no lugar de sua mãe. Então, ela encostou as costas na mãe radiante. Diante dela, colocamos o filho, que tinha aproximadamente 14 anos de idade. Ela lhe disse: "Agora eu fico e eu ficarei feliz se você ficar." O filho praticamente derreteu de amor e se aninhou no colo de sua mãe. Agora estava tudo em ordem. De repente, ele era uma criança amorosa. Cristiane, acho que a gente pode só dar uma pausa. Ok? Né? Esse conteúdo ele é muito interessante, né? Essa questão das crianças boas e de seus pais bons, e de como dentro de um sistema fazemos de tudo, né, para pertencer, né? E olhamos para todos que pertencem a esse sistema, os vivos, os mortos, os que estão incluídos e aqueles que por alguma razão que muitas vezes desconhecemos estão excluídos, né? E como uma boa criança queremos trazê-los, né? E é muito interessante esse ponto que a Sophie fala aqui, né? Que os pais também são bons, porque como bons filhos também fizeram a mesma coisa por seus pais. E assim, aqui a gente tem uma descrição muito interessante da questão do padrão familiar, ou então aquilo que a gente fala da forma, né? Quer dizer, a gente nasce numa forma, né? E essa forma já vinha de papai, já vinha de mamãe, já vinha de vovó, já vinha de vovô. Sim, essa forma vai se atualizando, até porque o casal, como comunidade de destino, ele vai juntando pontos em comum e também ferramentas diferentes que existem num sistema e no outro. Mas a criança, ela já nasce dentro dessa forma e ela vai fazer o possível para pertencer a ela exatamente como ela é. E nesse capítulo anterior, a educação, é muito interessante isso que a Sophie fala, né? Uma vida confortável não é uma vida plena, onde ela está falando exatamente da necessidade dos limites, e não só dos limites na sociedade, mas do sistema familiar apontar claramente os limites, as possibilidades dos limites. E aqui a gente pode fazer um parênteses com a questão da zona de conforto, zona de aprendizagem, zona de desenvolvimento, né? E geralmente na zona de aprendizagem, zona de desenvolvimento, a gente tem claro as limitações, as renúncias, os sacrifícios necessários. Enquanto a zona de conforto, muitas vezes a gente, entre aspas, é livre, mas não estamos atuando, né? A gente está talvez só flutuando, né? E ela dá um exemplo forte aqui, né, de uma mãe que dá um chacoalhão nessa criança, né, estando em sintonia aí em algo que era necessário naquele momento, né?
claro, né? Dentro desse contexto aqui, não temos nada declarando a necessidade de se chacoalhar crianças por aí, né? Que isso fique bem claro, né? É um exemplo bem específico, né? De uma mãe que naquele momento, em sintonia com aquela criança, escutou uma linguagem que não estava clara para quem estava fora. E ela atuou em cima dessa linguagem. É uma linguagem dentro daquele sistema. E a criança se sentiu naquele momento, naquele chacoalhão, recalibrada dentro do seu sistema, dentro da sua possibilidade de atuação. Né? E a gente vê isso muito hoje em dia. Né? A necessidade, sim, da educação e da frustração da criança, não porque a gente queira torturá-la, mas aquela criança ela vai pertencer ao meio adulto. Ela vai seguir leis, ela vai seguir regras, e a melhor forma dela aprender isso é dentro do meio familiar. Né? E aqui a gente já tem também um parênteses para a questão da pedagogia sistêmica, né? Que é uma forma de entrar na educação, mas também alinhada com os princípios das ordens do amor de Bert Hellinger, das ordens da ajuda, das ordens do sucesso. Né? Quer dizer, quem trabalha com a pedagogia, com a educação sistêmica, traz essa filosofia para essa praxis. Né? Logicamente, não como algo perfeito, mas algo possível, uma postura possível. E que para a criança a gente percebe o efeito que isso tem quando o professor olha para ela, para os pais dela, para o sistema dela e mostra para a criança, então, eu estou aqui, existe o diretor, existe o coordenador, existe o bairro, existe toda a nossa cultura, né? Ou seja, é ensinar também os sistemas, os limites desse sistema, que são fundamentais para a nossa vida, e aí entra a questão da educação, né? O que é certo, o que é errado, a moral, né? Mas em consonância também com o sistema familiar, porque logicamente numa escola a gente vai ter N sistemas diferentes um dos outros, né? E a professora ela vai ter que realmente fazer mágica lá, né? Administrar muitos sistemas diversos, histórias diversas, contextos diversos, né? Lembrando sempre, ok, aqui vocês estão em sala de aula. Então, às vezes aqui eu vou frustrar vocês, porque meu papel aqui é mostrar a cultura, mostrar a regra, mostrar o horário, mostrar princípio de realidade, né? Que é o que na psicanálise a gente fala, né? Por que que o não é tão difícil para uma criança? Princípio de realidade. Ela estava então no princípio do prazer, né? Sensação, buscando realização. E o princípio de realidade ele fala não, tem hora certa para isso, tem momento para isso, né? Você não pode tudo, né? Isso é dolorido. Isso faz com que a criança reaja, às vezes com raiva, às vezes com tristeza, mas isso vai permitindo que a criança consiga de forma madura lidar com esses limites que vão vir da sociedade, são naturais, são extremamente necessários. E muitas vezes na constelação familiar a gente vê isso. A imagem de solução, ela não é plena, ela não é confortável. Ela mostra que certas renúncias vão ser necessárias, né? Certos sacrifícios vão ser necessários. E muitas vezes sacrifícios que já foram feitos antes e que precisam ser também atualizados. Né? Então, foi só uma visão geral dessa leitura que a Cristiane fez aqui para a gente. Larissa, você vê alguma pergunta, alguma questão dos nossos membros aqui do grupo de estudos? Não vejo nada escrito no chat. Deixa eu ver se tem alguém com a mão levantada. A Marilis está com a mão levantada e eu também fiquei com uma dúvida, né, uma questão nessa sua explanação, Renê. Mas a minha, vou ficar depois da Marilis. Ok. Marilis, pode abrir seu microfone? Você consegue? Larissa, vai primeiro, depois eu falo. Ai, que gentil. Então tá bom. Tá matutando a pergunta ainda. Renê, a minha dúvida é a seguinte.
Eu já vi alguns pais escolherem não falar não para o filho, principalmente filho, bebê, criança, assim, acho que essa criança especificamente foi até num voo que eu observei isso, que alguém falou não e os pais falaram assim, claramente que eles não faziam parte da escolha deles na educação. Diante disso que a constelação nos mostra, que a Sophie fala aqui com essa sabedoria no texto, né, da importância de mostrar também como que a criança também deve ser educada para conviver em sociedade, como compatibilizar isso, a partir de que idade esse limite ele vem sendo colocado, e essa tônica dessa educação que não fala não. Assim, eu acho que tem alguma coisa a ver com alguma teoria da psicologia. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim. Eu não vou dar nenhum nome, Larissa, até para não induzir para um lugar. Mas sim, existem vários sistemas de educação que partem do princípio de não dar a negativa, né? Logicamente que existe todo um contexto em cima disso e às vezes o uso que é feito disso é muito seletivo, né? Perdendo às vezes até a força dessa filosofia, que existe uma filosofia por trás disso. A questão é exatamente, né, em alemão a gente fala, né, der Ton macht die Musik, o tom faz a música. Então é diferente você falar não e você de repente mostrar para a criança esta impossibilidade. Então, na verdade, é um exercício comunicacional, né? A gente sabe que no nosso inconsciente não existe não. Isso daí é aprendido. O nosso inconsciente, ele é sim. Tanto que tem uma piada, né, que fala que o Deus indiano, ele só fala sim. Né? Então você fala, ai, meu dia tá maravilhoso, sim. Ah, tudo é tão bom, sim. Pô, mas tá uma merda isso aqui, sim. Pô, eu sou incompetente, sim. Né? É uma piada. Né? Mas falando dessa questão de que no inconsciente a energia é afirmativa. Né? Então, ela sempre vai positivar. E o princípio do prazer é positivo. Né? Então, eu quero, eu vou fazer. Então, a criança vai aprender a negativa. E a aprendizagem da negativa se dá pela frustração. Se dá, na verdade, pelo obstáculo, pela barreira, e mais para frente, conforme a gente vai amadurecendo, pela renúncia, né? Ok, eu reconheço, né, que aqui eu sou pequeno e aguardo, né? Quer dizer, a gente está falando aqui de uma postura, né? Lógico, antes disso é aquela coisa, a gente respira, xinga, grita, chuta, depois pode ser de outro jeito. Quando você tem pais que pegam uma criança muito pequena e falam, ok, a gente não vai falar não para ela, a questão é, ok, e como você vai trabalhar com a criança a renúncia necessária, a frustração, porque assim, o mundo vai frustrar essa criança, né? Existe um princípio de ordem na cultura, né? Então, a gente tem horários. Na verdade, o Freud sempre brincava, né? O relógio é o maior princípio de realidade que existe, tempo, né? E o tempo passa, tá aí, e ele está sendo marcado. Uma forma de ensinar isso para a criança é exatamente, ok, agora é a hora de comer a papinha, né? Agora é hora de você fazer isso, né? A televisão vai ficar desligada. Quer dizer, tentar trabalhar sem falar o não, mas sim, está implícito que existe outra regra nesse momento, né? Então, a questão, o problema não é o não, é como eu o digo, né? Como eu faço com que a criança entre em contato com isso, que ela tem uma grande dificuldade, nós temos, né? Nós aprendemos a entrar nisso, né? É a mesma coisa que, de repente, a gente tem esse grupo de estudo toda terça-feira, às 20h30, e alguém entrar às 8h30 da manhã e falar, pô, cadê esse pessoal? Né? Tô aqui, né? Cadê esse grupo de estudos? Né? Quer dizer, isso é um limite. O grupo é de terça-feira, às 8h30, no horário de Brasília, né? E a gente sabe que o Brasil tem vários fusos também. Pô, mas é frustrante, para mim é difícil. Uhum, né? Mas
para que todos estejam aqui hoje, foi estabelecido esta regra. E, logicamente, ela não foi pensada para excluir pessoas, ela não foi pensada para deixar as pessoas com raiva. É uma questão de ordem, de organização. Então, no princípio de realidade, na nossa cultura, na nossa sociedade, a lei e a ordem, elas são necessárias para a convivência, para a troca, né? Logicamente que aí existe aquela questão de como que eu vou comunicar isso, como que eu vou processar isso, né? Então, eu já vi vários sistemas educacionais que trabalham essa comunicação de não dizer o não, mas a atitude, ela é de não, né? E só que eu não vou reforçar isso tanto, porque eu não quero frustrar, eu não quero machucar a criança. Eu vou, porque é difícil entrar nessa lei, mas ela é necessária. Se eu não o fizer como pai e mãe, como avô, como avó, como irmão, como tio, essa criança ela vaza, né? E, né, exatamente para o corpo funcionar, ele tem a forma. Quer dizer, isso daqui é uma ordem, é uma organização. Sim, eu estou restringindo a água, eu estou restringindo o livre fluxo da água, mas eu dou uma ordem para ela, né? Uma organização para ela. E a gente percebe que a criança, conforme ela vai conhecendo as fronteiras, os limites, isso organiza ela, inclusive socialmente. Muitas pessoas falam, nossa, mas que criança educada, a forma como ela se porta, a forma como ela se fala, quer dizer, a sociedade ela vai pedir isso do jovem, né? E quanto antes os pais entrarem nisso, melhor. Até porque eles passaram por isso, né? Então, muitas vezes um pai e uma mãe de repente não vão falar um não, porque putz, foi tão frustrante para mim, eu não vou fazer isso com meu filho. Então a gente tem aí talvez um trauma, e esse trauma está atuando de forma negativa, né? Porque eu preciso trabalhar essa fronteira, esse limite. Talvez eu tenha que encontrar uma forma de dizê-lo sem machucar tanto, sem traumatizar tanto. E aí a gente entra com a flexibilidade da comunicação, né? Como que eu consigo comunicar um não sem ser agressivo, sem machucar tanto, talvez de forma lúdica, que a criança entenda. Como, por exemplo, se chegar para uma criança de 3 anos que bagunçou a sala de brinquedo, e você chegar e falar, agora a gente vai brincar de colocar todos os brinquedos dentro da caixa, né? Então você não vai chegar e falar, que bagunça, agora não é hora para isso, põe tudo isso dentro da caixa. A criança não vai colocar, ela vai chorar, ela vai sair correndo. Na hora que você entra no lúdico, ok. E aí depois de algum tempo você fala, então, você vê sempre nesse horário, a gente brinca de colocar na caixa. Outro horário a gente de novo tira. Então é uma forma de falar de um limite sem ser tão não, né? Então é um pouco isso, Larissa. Quer dizer, o que você viu foi um exemplo e talvez complicado, porque assim, imagina só, né? Uma comissária de bordo chega e fala não, e a família faz. Quer dizer, é muito contrastante. Quer dizer, o que a comissária de bordo vai fazer? Uma saia justa? Tipo, ela não é responsável pela educação da criança, né? E na nossa sociedade tem não, né? A criança está lá metendo o sapato no passageiro da frente, não pode, né? E se os pais não querem dizer não, bom, alguma atitude eles vão ter que tomar em relação àquilo, porque senão a comissária de bordo vai chegar e vai falar para os pais, não pode. Então, todo esse contorno. Verdade. Obrigada, Rinê, esclareceu minha dúvida. Ok. Vamos ver se a Marilis matutou. Eu estava aqui pensando, quando você estava falando, né, que esses pais precisam de uma educação para poder educar os filhos. Ou talvez a gente tenha que olhar para a educação que os pais tiveram para educar, né? A gente está falando do que a Sofia acabou de falar aqui, né? Quer dizer, os bons filhos, né? Eles vão replicar um sistema aprendido, né? Isso é pertencimento. E talvez uma má
educação, e aí a gente está entrando na moral aqui, né? Não vou definir o que é uma má educação, mas uma má educação talvez seja replicar algo que foi aprendido. E foi aprendido naquele sistema como algo bom. Né? E, às vezes, um mecanismo de adaptação. Né? Por isso que o olhar do facilitador, ele pega esse micro, né? O paciente traz esse micro. E se eu ficar nesse micro, de repente eu vou falar, nossa, coisa mal educada, né? E aí eu vou para o macro, né? Eu amplio essa visão, né? E trago os elementos que estavam envolvidos nessa forma de educar, ou melhor, nessa forma de falar. E o Hellinger aborda isso no livro, né? Uma outra forma de falar. Ele está falando de crianças com questões foniátricas, mas ele também está falando da questão da comunicação. Como que eu vou fazer isso? Né? E a criança está o tempo todo, ela está observando a comunicação corporal do pai, a visual, a fala do pai. Ela é um ser muito sensório, então o olfativo ainda é muito forte. Quer dizer, tudo isso a criança está processando. E pode apostar que ela está colocando isso em arquivos. Né? Então, novamente, uma família que traz uma má educação, ela está fazendo provavelmente o possível para passar aquilo que ela teve. E muitas vezes a gente não sabe o que ela teve. De repente, fome, de repente veio de um meio violento, de repente ela teve perdas muito fortes lá atrás, talvez um pai, talvez uma mãe, um avô, uma avó. Né? Quer dizer, tudo isso vai chegar aqui agora, nesse momento presente, e vai atuar o afeto. Não tanto a história. E muitas vezes na constelação familiar é isso que a gente vai ver. Quer dizer, existe um contexto, existe um lugar da onde isso atua. E na hora que eu percebo isso, eu falo, então não sou só eu? Né? E esse ele permite que eu honre, então, aquele gesto e talvez faça de uma forma um pouco diferente. Que talvez nesse momento eu não esteja passando fome, talvez eu não esteja passando necessidades. Quer dizer, não é necessário esse tipo de adaptação para eu continuar aqui. Em algum momento foi. Né? E se a gente observar a obra de Bert Hellinger, ele sempre está falando disso, né? Dessa questão das gerações e o que aconteceu numa geração, às vezes, traumático, como símbolo vai passando para as próximas. E às vezes o símbolo é uma forma de educação. Né? É uma forma é uma rigidez, é uma inflexibilidade, é um olhar, é um jeito. Né? Então a gente de repente fala, nossa, mas meu pai, ele cara feia, ele nunca sorria, sempre estava olhando assim. Bastava um olhar, a gente já entendia o que ele queria dizer. Muitas vezes isso foi aprendido dessa forma, né? E muitas vezes o nosso pai vai aprender a educar diferente com a gente, né? Porque ele também está num processo de transformação e aprendizagem, né? Mas ele é o lugar, ele é o grande, eu sou o pequeno, né? Isso nem sempre está claro para nós quando a gente é pequeno e quando o outro é grande. É verdade. Mas, Renê, eu agradeço. Mas a minha pergunta, ela vai surgir um pouquinho dessa... Você colocou uma frase que eu achei interessante e vai surgir um pouquinho dessa questão da criança, mas você falou da imagem de solução. Tem espaço para você falar um pouquinho disso? Uma das formas da gente ver é que todo cliente que nos busca, ele traz um problema. Né? Ele traz, putz, isso aqui não tá bom. Eu não gosto disso, isso se repete, isso é ruim. Né? Então, a primeira imagem colocada, muitas vezes, é uma imagem de problema. Né? E o Bert Hellinger, ele também tem uma frase que fala isso. Né? Se eu olhar muito bem para a forma como é colocado o problema, lá está a solução. Né? É verdade. Então, a forma como o cliente coloca, primeiro que ele já está, de certa forma, colocando a forma de vinculação. Né? E, às vezes, você já consegue perceber as tensões ou as dificuldades que existem entre aqueles elementos colocados. Né? A imagem de solução seria dentro da possibilidade daquele sistema que se mostra. Né? Ou seja, não é a imagem de solução que o facilitador tem do sistema.
né? Ele vai verificar dentro daquele sistema que espaço existe. Que espaço existe para respirar? Que espaço existe para movimentar? E existem certos sistemas, e eu não vou falar a palavra problemático, porque parece que eu estou moralizando a coisa, mas existem certos sistemas que são daquele jeito, não tem espaço, e muitas vezes o Bert Hellinger fala, reconheça o que se mostra. É isso. Ah, mas é isso? É isso. E aí a gente percebe que isso também atua no cliente, né? Porque talvez a solução ainda esteja a caminho, ela não se mostre. Algumas coisas ainda precisam ser trabalhadas e talvez não seja uma questão daquele membro. Outro membro precisa olhar para isso também, né? Então aí a gente entra em casos muito diversos aí, né? Mas a imagem de solução basicamente é dentro daquele sistema, qual é a solução possível que se mostra. Então aqui a gente viu um exemplo que a Sophie fala, né? De uma mãe que naquele momento mostrou que ela queria morrer, né? E quando isso foi constelado, percebe-se que a mãe da mãe estava ligada aos mortos. E a mãe, ela segue isso, ela segue esse olhar como um bom filho, né? E, na verdade, quando você coloca cada um em seu lugar, fala, quer dizer, isso que eu fiz aqui, eu fiz porque era necessário, não era para você imitar, não era para você fazer igual, né? Quer dizer, eu volto a criança para o lugar dela, tipo, não, isso aqui é meu, isso aqui você não precisa fazer, né? E a gente sabe que muitas vezes o adulto ele não tem tempo de fazer isso, porque ele está tão envolvido naquela trama, naquele drama, que ele não percebe que isso está respingando em outros membros. E a criança boa, ela fala, não, vou fazer eu, mamãe, eu consigo fazer isso. Que é aquela questão que o Hellinger fala assim, a criança é boa e existe aí uma certa arrogância, né? Quer dizer, o adulto não está conseguindo, a criança chega e fala, não, eu vou fazer isso por você, né? Na melhor das intenções, né? E muitas vezes no movimento inconsciente aí, né? E na hora que eu, numa colocação familiar, numa constelação, e quando isso é possível na constelação, eu reorganizo, quer dizer, a vovó está aqui fazendo luto por esse membro familiar, a mamãe está aqui e aqui está a neta, isso talvez seja uma imagem de solução, né? Cada um está no lugar e atua deste lugar, né? Então, o mal entendido, né, nessa posição, nessa vinculação, ele se desfaz. E aí, cada um do seu lugar atua. Porque é só de nosso lugar que nós atuamos com força. E muitas vezes a gente tenta ocupar outro lugar dentro do sistema porque a gente acha que aquele é melhor. Aquele dá mais força. Ou talvez é um sacrifício. Eu preciso fazer isso por ele. E isso, às vezes, é parte do problema, né? Por isso que quando o cliente chega para a gente pede para ele colocar o que te traz aqui, qual que é a sua questão? E muitas vezes a gente percebe se a questão realmente é do indivíduo ou não. De repente eu chego para você e falo, eu tenho um irmão que é usuário de droga e eu quero olhar para isso. A questão é, ok, você usa droga? Não, eu não. Por que teu irmão não está aqui? Mas eu quero olhar para isso. Ok, vamos com cuidado aí, né? Que a gente está falando de lugares diferentes. Eu posso olhar a sua relação com o teu irmão. A questão da droga é uma vinculação do seu irmão com a droga, né? E talvez isso nem seja uma questão para ele, né? Talvez seja algo que esteja sendo atuado. Novamente, a gente sai completamente do lugar moral. Não, eu preciso olhar para isso, eu preciso terapeutizar isso. Não. Né? Eu vou escutar o que o cliente está trazendo e verificar se é possível isso ser colocado e como isso vai ser colocado, né? Respeitando a hierarquia, a ordem dentro daquele sistema e respeitando o espaço que esse sistema tem para alterações de posição, para movimentos, né? Existem sistemas que são fechados e provavelmente a força deles está nisso, né? Não, vamos constelar que a gente vai arrumar isso.
Não é isso, né? A gente pode olhar para isso. E muitas vezes a gente vai olhar e vai falar, putz, é assim mesmo. Nossa, eu sempre senti que era assim. E isso tem um efeito já para o cliente, né? Então, isso é um pouco para falar da questão do problema e da solução, né? Nem toda constelação vai seguir nesse sentido, mas é um exemplo prático, né, de problema e solução. A questão é eu saber colocar o problema. E se eu souber colocar o problema, às vezes eu nomeio a solução. Uma questão linguística. A forma como eu coloco, às vezes já traz a solução. Isso é uma coisa que o Hellinger trabalha muito. Se eu não me engano, na Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, ele trabalha um pouco isso. Nessa forma de como que eu vou colocar o tema, como eu vou trabalhar esse tema com o meu cliente, com o meu representante, etc. Ok. Obrigada, Renê. Obrigado, Maris, pela pergunta. Renê, temos comentários aqui no chat. Tá. A Lourdes, naquela parte que a gente estava discutindo, falando sobre o não, sobre como falar esse não, a Lourdes deixou o seguinte comentário: olá, saber utilizar a comunicação não violenta. Perfeito. Eu pensei nisso também, né? Inclusive, essa é uma ferramenta, né, que o SAMI está trazendo muito também para o campo, né? Justiça restaurativa, comunicação não violenta. A gente tem alguns facilitadores que trazem essa ferramenta para o campo da constelação. Sim, é ótimo, né? Um bom exemplo. Exato. Comunicação não violenta é a coisa mais fantástica, assim, no dia a dia de se utilizar, no trabalho. É incrível quando a gente se coloca nessa filosofia. Eu acho que tá para quase uma filosofia também. Lourdes, se eu estiver falando alguma bobagem, fala aí. E a Valéria fez uma pergunta. Sim. A Valéria falou assim: nosso inconsciente não entende o não. Ok. Por que então o ser humano é tão negativo? De onde vem esse pensamento do inconsciente coletivo? Eu vou responder pela primeira colocação feita, né? Por que o ser humano é tão negativo? Aquela frase do Bert Hellinger, né? Aquilo que rejeitamos nos aprisiona, aquilo que reconhecemos nos liberta. Então não é uma questão, talvez não seja uma questão de negatividade, seja uma questão de resistência, né? Eu resisto aquilo porque eu quero do meu jeito. Eu quero que seja assim, é meio birrento a coisa, né? E logicamente que isso vai ter consequências, né? Eu não posso transferir de repente a minha vida de ditador dentro de casa para dentro do escritório, né? Alguns até fazem isso, né? O escritório é dele mesmo, então ele faz isso, né? Mas a gente sabe que isso tem consequências no meio social, né? As pessoas falam, pô, mas né, isso é pesado, isso não funciona, isso não é uma forma de gerir pessoas, não é uma boa gestão, né? Então, essa questão da negatividade muitas vezes é uma resistência às questões que se mostram no meio. Se eu reconheço, inclusive, as fronteiras, os limites, eu consigo atuar melhor. E o que eu percebo é que muitas vezes, daí que vem essa palavra também, maturidade, né? Muito da imaturidade é o não reconhecimento de fronteiras e limites que se mostram lá. Ou seja, eu preciso de um pouco mais de experiência para falar, putz, mas era tão simples. Sim, era tão simples, mas na época eu não sabia, né? Eu precisei repetir aquilo, eu precisei, como a gente fala no popular, bater a cabeça várias vezes para falar, putz, tem um outro jeito de fazer isso. E às vezes esse outro jeito vai ser ensinado para mim pela minha esposa, às vezes meu filho, um pai, alguém vai chegar e vai falar, tem outro jeito de você fazer isso. Mas enquanto eu não entro nessa outra postura, talvez eu mostre uma negatividade. Eu fique birrento, eu afronte aquilo, eu falo, eu não acho certo, porque tem que ser assim, tal, 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 tal. E a pessoa insiste tanto, e todo mundo está falando, meu amigo, isso está te fazendo mal, isso não funciona assim. A pessoa, não, isso vai ser assim, porque sempre funcionou assim. E aí ela mostra, assim, talvez essa negatividade, né? Lógico, na nossa sociedade, nós acabamos por aprender o não.
o não como necessário, né? O não como um limite, o não como uma regra, o não como uma lei, o não como algo que se interpõe entre mim e meu desejo. E muitas vezes ele é necessário para que eu amadureça, né? E aqui eu vou pegar um exemplo da psicanálise, né? Na questão do mito do Édipo, né? Então, eu como criança, eu amo a mamãe, sou apaixonado pela mamãe. E aí vem o papai e fala, então, lógico, nós te amamos, você é o nosso filho, só que ela é minha namorada. Como assim? É minha namorada, né? E o papai namora a mamãe. Eu olho para a mamãe e falo, como você pode fazer isso comigo, mamãe? Papai veio antes, né? É duro isso. É uma castração, né? Mas é uma lei. E ela é necessária. Só assim eu vou conseguir olhar para fora do meu sistema, para a minha socialização secundária, né? Para outras pessoas que não são do meu sistema familiar, mas com o qual eu posso também trabalhar afetos positivos e negativos, né? Quando a gente fala de afeto negativo, seria aquele que me traz uma consequência que não ajuda, não agrega, né? Então, sim, polaridades existem, positivo e negativo existe, mas o inconsciente, ele se impõe como uma afirmativa, positivo. E a vida nos mostra que eu preciso aprender o não. Porque para que eu usufrua da vida, existe um não que está logo lá na frente, que é a não vida. Ou seja, meu tempo aqui, ele não é eterno. Eu vou morrer. Meu corpo está mudando. Eu não consigo fazer o que eu fazia antes. Quer dizer, esse é um limite, é uma fronteira. E o quanto antes eu reconhecer essa fronteira, melhor para a minha maturidade para lidar com a vida. E a criança pequena, a gente fala, né? Síndrome de super-herói, né? Ela acha que ela voa, que ela é indestrutível, tal, porque ela não tem muito essa noção de finitude, de perda, né? E isso quem vai ensinar para a criança? Papai e mamãe. A criança está lá no segundo andar com a capa do Batman e fala, eu vou pular. É o pai que pega e fala, pelo amor de Deus, você pular, você quebra todos os ossos do seu corpo. E a criança fala, não, eu faço isso no videogame, isso nunca aconteceu. Né? Porque realidade e fantasia ainda não estão muito diferenciados, quer dizer, essa fronteira entre um e outro não está muito claro, né? E conforme isso vai ficando claro, a criança amadurece, né? O jovem amadurece, o adulto amadurece. E onde você vê um adulto, você vê uma pessoa capaz de lidar com renúncias, capaz de lidar com frustrações negativas, né? Que vão vir do meio. Não, você não vai fazer isso. Ok, agora não. Eu vou, talvez de outra forma, em outro momento, né, com o meu traquejo, com o meu jeito, talvez com outras pessoas, alcançar isso. Ou de repente eu descubro, esse não me ajudou muito, porque realmente não era possível para mim nesse momento. Né? Então não sei se ilustra para você, Valéria, essa questão que foi colocada. Ela tá fazendo assim, ó. Aqui, Valéria, acabei de te... Beleza. E deu um joinha também agora. Mais alguma questão, Larissa? Não. Ok. Então, eu acredito que tenhamos 10 minutos aí. Vamos fazer a meditação? Sim. Por favor, Cristiane. Ok. Vou ligar aqui. Meditação. Nós como filhos difíceis. Eu apresento a vocês uma pequena meditação que vai nesse sentido. Muitos tiveram a experiência de que os próprios pais se preocuparam com eles, talvez por motivo de doença ou por terem se comportado de maneira que os pais pensassem: o que vai ser dessa criança? Voltem ao tempo em que vocês eram filhos difíceis, em que seus pais se preocupavam com vocês ou em que vocês ficaram doentes. Olhem com amor para essa criança que vocês foram um dia e deixem-na produzir vocês. Para onde ela olha com amor? Alguém para quem a família talvez não olhe? Dizemos a essa pessoa:
Eu olho para você com amor. Para mim, você faz parte. Em seguida, podemos nos voltar para nossos pais e dizer: eu olho para alguém que amo. Por favor, também olhem comigo para ele. A maioria de vocês tem filhos. Entre eles, talvez também haja um filho difícil, um que preocupa vocês, que está doente, que sofre acidentes ou algo parecido. Olhem para onde este filho está olhando, com amor. Talvez a criança olhe para uma criança abortada ou para alguém que vocês rejeitam, para alguém que há gerações foi vítima de um crime pelas mãos de um membro da família, por exemplo, um crime de guerra. A criança olha para lá, ou então ela olha para alguém que a família rejeita por sentir vergonha dessa pessoa. Por exemplo, um criminoso, um assassino, talvez um criminoso de guerra. A criança olha para ele com amor porque os outros sentem vergonha dele. No entanto, ele faz parte, assim como todos os outros também. Agora, também olhamos para esta pessoa com amor. Nós percebemos o efeito. Nós o sentimos em nós. E nós sentimos como a criança se acalma, como ela fica melhor. Continua? É só uma questão, Cristiane. É muito interessante, né, para nós que estamos aqui lendo esse livro, estudando. Geralmente, quando o Bert e a Sophie conduzem essas meditações, eles pedem para todo mundo entrar nesse estado meditativo mesmo, né? Eles vão falando isso e as pessoas, cada uma com sua comunicação, entram em contato com isso, visual, auditivo, sinestésico, permitindo que essas imagens atuem, né? Então, as meditações são muito interessantes quando, por exemplo, a Cristiane está lendo para a gente realmente entrar nessa sintonização, né? E realmente imaginar esses círculos, né? E como muitas vezes existem círculos onde eu estou dentro e existem círculos de pessoas que estão fora. E muitas vezes o meu desejo que elas, né, vêm para cá. E talvez não dependa de mim para que elas entrem, mas meu desejo é esse, né? Venham para cá. Isso precisa de um tempo, e o Bert deixa bem claro aqui. Eu olho com amor para vocês. Quer dizer, isso é um primeiro passo, porque aí vão ter outros movimentos, também dos outros círculos, para talvez integrar, incluir, trocar, né? Um outro momento, um outro lugar. Larissa, o que você me diz? A gente tem ainda um incesto, e aí a gente já vai para o outro capítulo. Vamos ainda fazer essa leitura? O que você acha? Fechamos o capítulo? Vamos fechar o capítulo, então a gente ainda faz essa leitura, Cristiane, né? Se tiverem dúvidas, aí a gente estende mais um pouquinho. Obrigada, Renê. Incesto. Uma criança que viveu incesto, por exemplo, uma menina que teve uma relação incestuosa com o pai, não consegue mais se libertar da pessoa. Se esta ligação não for desfeita com amor e respeito, ela terá dificuldades de se relacionar no futuro. Portanto, se agirmos como alguns terapeutas fazem, indignados contra o infectador, eventualmente até chegando a processá-lo, a criança se cura. Essa indignação faz muito mal à criança. Por outro lado, se a criança puder dizer ao pai: eu amei muito você, eu era pequena demais para isso, mas fiz tudo por você, eu teria feito ainda mais, se fosse necessário. O amor é reconhecido. Então, a criança consegue se separar. Isso, obviamente, não justifica o ato. Quase sempre o incesto é uma relação triangular e, normalmente, há dois culpados. No incesto entre pai e filha, a mãe quase sempre está envolvida. Muitas vezes, ela se retira do marido e lhe entrega a filha como compensação. A filha obedece ao desejo velado da mãe para que o pai amado fique. Também é frequente haver incesto entre padrasto e enteada. Normalmente, trata-se de uma mulher que casou de novo e espera demais do marido. No relacionamento anterior, ela traz uma filha ou vários filhos para o novo casamento. E, inconscientemente,
os entregue ao novo marido como compensação. Para dissolver essa dinâmica, a filha teria que dizer ao pai: eu fiz isso de bom grado pela minha mãe. E ela teria que dizer à mãe: eu fiz isso de bom grado por você. Nesse momento, a dinâmica secreta é revelada. A mãe pode então dizer à filha: eu sinto muito. E o pai pode dizer à filha: eu sinto muito, agora eu me retiro e assumo a responsabilidade. Depois disso, a filha também pode se retirar. O seu amor e sua inocência vieram à tona. Ela agora é livre e pode estabelecer uma outra relação. É uma temática densa, né? Quem já esteve nos campos, né? Eu já pude ver esse trabalho tanto do Bert como a Sophie conduzindo ele. Logicamente que isso vai se mostrar singular em cada caso, né? A constelação muitas vezes ela vai demonstrar as relações que estavam lá, os lugares que estavam lá. Mas novamente é fundamental, como a Sophie fala aqui, que o facilitador ele entre sem julgamento, sem intenção, sem medo, sem amor, no sentido de não entrar nessa moral, né? Porque essa moral ela não vai ajudar a criança, ela não vai ajudar o pai, não vai ajudar a mãe, né? Ela vai trazer uma carga mais de culpa, né? Mais uma pessoa colocando culpa. E a gente não sabe há quanto tempo esse padrão ele está dentro daquele sistema. O quanto tempo aquela cultura faz sentido, ou talvez aquela linguagem faça sentido. Então, eu preciso ir com calma, devagar, lembrando que muitas vezes para o meu cliente, quando aquilo aparece no campo, aquilo também assusta, né? Porque aquilo foi tão bem guardado, tão bem escondido. Então, tudo precisa de tempo. Mas, assim, o que a Sophie coloca aqui que é muito importante é essa questão da indignação, né? Meu cliente pode estar indignado, tal, mas eu, como facilitador, eu estou em outro lugar, né? E eu olho para o sistema. Eu estou em sintonia com o sistema. E talvez o sistema me mostre os movimentos que se fizeram lá. E isso talvez seja importante para o cliente, para a cliente visualizar, sentir, talvez ressignificar, né? Então, eu acredito que esse tema do incesto, o Helling, ele trabalha em vários livros, né? E a gente já viu ele aqui no grupo de estudos, né? Ele sempre é um tema que é importante, né? Porque vai aparecer e ele demarca um trauma, né? E como trauma, enquanto ele não é olhado, como ela fala, né? As relações futuras elas estão em questão, né? Talvez elas não sejam possíveis, porque eu estou traumatizado, estou machucado, estou fragmentado. Então eu preciso fazer certas coisas para que aquilo volte a atuar talvez de uma forma mais possível para mim, para novas relações, né? E para isso eu tenho que colocar todos os elementos que fazem parte daquela cena e talvez não sejam apenas pai e mãe, padrasto, madrasta, tio, tia, talvez também avós, bisavós, né? Porque isso está dentro daquele sistema, né? E a gente sabe que em algumas culturas o incesto não é incomum, né? Então a gente tem um outro fator aí, né? Que é como isto é visto, como a criança é vista em certos sistemas, talvez até culturais. Não sei se você gostaria de acrescentar algo, Larissa, em relação a isso, seu ponto de vista. Achei maravilhosa a sua explicação, Renê. Cris, você gostaria de colocar alguma coisa, você que fez a leitura? Marilis, você está com o dedo levantado, por favor. Renê, eu tive uma cliente que ela sofreu abuso de um primo. Então, quando você colocou, eu fiquei pensando num sistema mesmo, numa família que talvez tivesse
essa característica, isso como algo que... E depois o irmão foi abusado por esse mesmo primo. Uhum, uhum. E aí a gente muitas vezes vê como essa marca, às vezes no traumatizado, ela segue adiante. Às vezes até como um abuso que se repete naquele elemento que foi traumatizado, que foi machucado, né? É uma indicação de literatura, eu sei que ela não é das melhores porque ela fala de vingança, mas um pouco para a gente ver esses sistemas de abuso, aquele livro do Lars von Trier, não, Larsson, O Homem que Não Amava as Mulheres, né? Fala um pouco de um sistema que, assim, os homens usavam as mulheres, filhas, né? E isso era meio que quase como que esperado, Padrão. né? É um padrão. E logicamente que as mulheres, infelizmente, dentro daquele sistema, elas sofriam caladas, talvez até aguardassem que aquilo acontecesse, de tão forte que aquilo era dentro daquele sistema, né? Então, o livro ele é interessante para mostrar um pouco essa questão de uma raiz, né? E que no caso aí o jornalista investigativo ele vai ver e ele vai ver que isso não aconteceu aqui agora, quer dizer, aconteceu aqui agora, aconteceu na geração anterior, na geração lá atrás, quer dizer, vinha de uma formatação, né? Tipo, não, eu como patriarca eu posso, eu tenho esse direito, né? E a gente sabe, né? Isso influencia muito um sistema, né? E às vezes esse padrão ele não se atualiza e se mantém dessa forma, né? Mantendo o trauma, mantendo a fragmentação. Dentro da psicologia a gente sabe o quanto isso nos deixa totalmente cindido. É como um vaso que fragmenta. Você pode colar ele de novo, ele fica todo fragmentado, né? E o que a constelação propõe aqui é olhar para esses lugares, reconhecer esses lugares e talvez verificar se existe uma outra frase dentro desse sistema possível, que possa falar do amor que se mostrava ali, não da violência apenas. Porque às vezes essa violência é simplesmente a repetição do padrão, né? Que em outro momento foi realmente amor, né? Mas logicamente a gente está falando aqui sem moral, né? Porque falar dessa forma com moral fica complicado, né? Então muitas das vezes que a gente lê esses trechos do Berto e da Sophie, a gente sabe que tem um contexto maior, quer dizer, tem um treinamento acontecendo, muitas vezes eles fizeram toda uma introdução desse tema, e quando aquilo lá se mostra, aquela é a solução para aquela constelação, né? Aquela é a frase para aquela constelação, né? Cada sistema a gente tem que se retirar, aguardar, observar, para então, talvez, verificar se existe uma movimentação possível. E quem vai dizer isso, muitas vezes, é o nosso cliente. Exatamente. E ela dizia que acho que aí entra muito o que você está colocando, que quando os pais souberam do abuso do irmão, eles ficaram muito assustados. Agora, com relação a ela, não. Então, aí dá já a história, né? Que a repetição é com as mulheres. Sim. E a gente sabe o quanto é difícil quando uma menina, um menino são colocados num lugar adulto, assim, né? E por isso a frase, muitas vezes, eu sou muito pequeno, eu sou muito pequena para isso. Ou talvez, aqui, eu sou apenas o teu filho, a tua filha. Isso faz com que o adulto também perceba a dinâmica. Porque muitas vezes isso não é claro, né? É aquela coisa, é uma sequência de abusos, é um padrão, né? A gente pode falar aí que telefone sem fio, né? A informação ela veio partida, veio quebrada e passou para frente partida e quebrada, né? E a cada nova geração algo é acrescentado, talvez no sentido de trauma, quer dizer, traumatiza um pouquinho mais, né? E todo o sistema vai encontrar uma forma aí de resolver, às vezes pela forma da vingança, né?
nesse exemplo que eu dei do homem que não amava as mulheres, é a questão do sistema vingativo, né? Não é dessa forma que a gente trabalha com constelações, mas o livro, essa literatura, ela é interessante para discutir isso, para refletir. Até porque as estatísticas que o escritor coloca no começo do livro de violência doméstica contra mulheres na Dinamarca é uma coisa um tanto quanto chocante, né? Mas são estudos. Ok. Obrigada, Renê. Muito obrigada. Obrigado a você, Marilice. Ok, Larissa? Oi, Renê. E podemos, né, encerramos o capítulo, né? Sim. Se houver mais dúvidas em relação a isso, né, o próximo colega cuida das próximas dúvidas. Então é isso. Encerramos aqui na página 134, né? Isso, 134. Agradeço aí a Cristiane pela leitura e você, Larissa, por sempre coordenar aqui o grupo. Obrigado. Com satisfação, estamos a serviço, não é, Geraldo? Como o Geraldo nos lembrou. Renê, nós te agradecemos pela sua presença, sua entrega aqui no grupo. Cris, obrigada pela leitura. Pessoal, até a próxima semana. Lembrando, tá lá a enquete no grupo do Facebook, vai lá e vota. Não esqueçam de votar. Um beijão, até a próxima terça. Obrigada, Renê. Obrigada, pessoal.